Eu sou Elaine, servidora pública aqui no município de João Pessoa. E atuo na supervisão escolar da Escola Municipal Padre Leonel da Franca já há 13 anos. E nesse meu tempo de atuação eu observei algumas inquietações dos professores com relação à inclusão dos alunos público-alvo da educação especial. E essas inquietações me geraram o sentimento de estudar, de me aprofundar nessa temática. E me veio a oportunidade de ser aluna do mestrado profissional em Educação Especial na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o PPGESP. E nesta oportunidade eu consegui desenvolver uma pesquisa que discutiu a formação continuada relacionando os temas alfabetização e deficiência intelectual, que geraram alguns produtos educacionais. No caso, foram vídeos que eram utilizados nesse processo formativo, nesse grupo de estudos com esses professores. Foi uma experiência maravilhosa, orientada pela professora Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães, que culminou neste documentário. Escola Pública Municipal, localizada na cidade de João Pessoa, com 37 anos de fundação, atendendo a 610 alunos, sendo 19 público-alvo da educação especial. Composta por 11 salas de aula, sala de recursos multifuncionais, quadra esportiva, refeitório e biblioteca. Funciona nos turnos manhã e tarde, atendendo crianças da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental. A equipe diretiva é composta por um diretor pedagógico, um diretor administrativo, assessorados pela equipe técnica, formada por assistente social, psicólogo, orientador e supervisor escolar. A experiência de formação continuada docente foi desenvolvida com 5 professoras alfabetizadoras, objetivando potencializar suas práticas pedagógicas a partir de um olhar para o desenvolvimento das potencialidades de aprendizagem dos alunos, numa perspectiva de educação inclusiva. Desta forma, a ideia foi envolver os sujeitos participantes da pesquisa, provocando-os a estabelecer uma postura ativa a partir de temas reflexivos sobre a realidade contextual do espaço escolar, repensando a prática a partir de problemas pedagógicos reais na ação de alfabetizar os alunos com deficiência intelectual. Inicialmente, em uma reunião de planejamento, apresentamos a proposta a todos os professores e 5 deles aceitaram participar da pesquisa. Assim, demos início à nossa investigação através da realização de um questionário que os participantes responderam no Google Forms,
além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o TCLE, a fim de conhecermos suas principais concepções sobre a alfabetização e deficiência intelectual. Dentre outros tópicos evidenciados no estudo, realizamos também uma entrevista por meio do Google Meet, em que debatemos sobre algumas concepções sobre a alfabetização, bem como sobre as dificuldades enfrentadas para incluir e alfabetizar os alunos com deficiência intelectual na escola. Os dados foram tabulados e observamos que havia necessidade de um material didático que apoiasse nosso percurso formativo. Utilizamos então o Alfa Incluir, Caminhos Pedagógicos para a Alfabetização da Criança com Deficiência Intelectual, que é um recurso formativo de prática e objetiva aplicação, composto por 4 capítulos, sendo eles a alfa-inclusão do aluno com deficiência intelectual, que aborda a deficiência intelectual e a alfabetização, o planejamento, que expõe teoricamente a importância do estabelecimento de roteiros a serem seguidos, a execução, que apresenta a mediação pedagógica, a organização da sala de aula e os materiais e atividades indicados para a realização do processo de alfabetização de forma inclusiva. E, por fim, a avaliação, que traz sugestões de roteiros que podem ser seguidos, bem como aspectos teóricos sobre o tema em estudo. Após a apresentação dos capítulos teóricos, os autores trazem as considerações finais do trabalho, incluindo uma sessão especial, que aborda a sugestão de livros, sites, lives e filmes, reforçando conteúdos teóricos e práticos com linguagem clara e objetiva, viabilizando momentos formativos focados na realidade dos professores. O Alfa Incluir é de autoria dos pesquisadores professora doutora Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães e do doutorando Andrialix William da Silva, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O doutorando Andrialix destacou a importância do Alfa Incluir para processos de formação continuada docente numa perspectiva inclusiva. O Alfa Incluir é um livro que reúne ideias de 3 campos de educação muito importantes: a alfabetização, a educação especial e a didática. A ideia do livro não é reunir vários conceitos, mas sim pensar nesses conceitos dentro da prática pedagógica. O livro é feito para professores que estão atuando hoje na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Assim, os conceitos se misturam à prática do dia a dia e do cotidiano da escola. A ideia do livro, inicialmente, é contribuir para a formação continuada dos professores que hoje estão na prática pedagógica, trabalhando no processo de ensino e aprendizagem da língua escrita para crianças com deficiência e também sem deficiência. O livro, apesar de ter a temática da deficiência intelectual, pode atender sim os professores que trabalham com crianças sem deficiência, considerando aspectos da didática e da alfabetização. A ideia do livro é que o professor possa cada vez mais pensar nos conceitos que são tão debatidos na teoria no cotidiano de sua prática, assim construindo práticas fundamentadas em um arcabouço teórico consistente e atualizado. O percurso formativo desta experiência aconteceu em 5 encontros e, por estarmos em momentos de pandemia pelo novo coronavírus, todas as etapas da pesquisa foram com momentos síncronos e assíncronos, utilizando-se de ferramentas digitais. A formação continuada foi em serviço, com as professoras inseridas em seus contextos de trabalho, sempre articulando teoria prática, seus saberes e suas experiências. Outro diferencial deste processo formativo foi a produção de vídeos. Produzimos 3 vídeos, legendados e acessíveis em Libras, para potencializar discussões do grupo de estudos. Associávamos as demandas formativas dos professores aos conceitos trazidos no Alfa Incluir e aos vídeos que davam suporte aos estudos realizados. Os títulos foram: O que é deficiência intelectual? Conceituando a alfabetização. O processo de alfabetização da criança com DI. Todos tiveram curta duração e utilizavam alguns recursos animados.
A pesquisa desenvolvida apresentou relevância social e científica por contribuir para o fomento de práticas pedagógicas mais inclusivas. Foi a partir desta iniciativa que as professoras participaram de estudos teóricos e discussões das realidades vivenciadas, refletindo as dificuldades do cotidiano escolar. Nessa direção, as professoras doutoras Rita Magalhães e Jéssica Fonseca, ambas da UFRN, destacaram: a alfabetização de crianças, em geral, ou a alfabetização de crianças com deficiência intelectual em particular, é um tema ainda bastante relevante no contexto tanto da pesquisa em educação, como especificamente na pesquisa em educação especial. Será por quê que isso acontece? A relevância se deve ao grande percentual de pessoas ainda analfabetas que temos no nosso país e também porque ainda corre solto nos corredores das escolas e na sociedade em geral que pessoas com deficiência intelectual, em função de sua condição, não aprendem, não se alfabetizam. Essa visão preconceituosa sobre as capacidades da pessoa com deficiência marca o capacitismo vivenciado por esse grupo. Esse trabalho de pesquisa, ele tenta, a partir de um trabalho de intervenção, desmistificar essa perspectiva, trazendo para os professores a possibilidade de refletir sobre a alfabetização de todos os seus alunos. E entre esses todos, claro que estão os alunos com deficiência intelectual. Muitas pesquisas desenvolvidas no Brasil e em outros países evidenciam que crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual podem e devem ser imersos em práticas de alfabetização e letramento. A alfabetização, ou seja, ler e escrever de forma funcional, é extremamente importante para a adaptação social e também para a inserção no mercado de trabalho para pessoas com e sem deficiência intelectual. Nesse sentido, esse trabalho mostra uma experiência formativa desenvolvida no chão da escola. Uma experiência formativa que se transforma em pesquisa. Uma experiência formativa que articulou o uso de um material didático já elaborado em sua primeira versão, com o desenvolvimento de um processo formativo no contexto de uma escola específica em João Pessoa, na Paraíba. Esse trabalho, para além dos seus objetivos científicos, ele também visa instigar e inspirar professores que desejem organizar suas práticas de forma a ampliar suas respostas educativas diante das demandas de seus alunos com deficiência intelectual. Esse trabalho, ele inspira novas práticas, inspira novas reflexões na perspectiva da defesa de que pessoas com deficiência intelectual podem e devem se alfabetizar. Suas possibilidades de aprendizagem dependem diretamente das estratégias, dos métodos e da forma como o ambiente escolar e também familiar se organizam para mediar o encontro da criança com a leitura e com a escrita. A relevância social do estudo está associada às demandas formativas de professores alfabetizadores e às especificidades do público-alvo da educação especial. O público-alvo da educação especial envolve pessoas com deficiência e o destaque do estudo de Elaine são as pessoas com deficiência intelectual, esse estudante com deficiência intelectual e suas particularidades nos processos de alfabetização. Uma pesquisa como esta ressalta a dimensão das práticas dos professores, como alfabetizar, que estratégias serão utilizadas, como avaliar as habilidades de leitura e de escrita de estudantes com e sem deficiência intelectual na perspectiva inclusiva.
Um outro aspecto a ser destacado é a dimensão científica do estudo, que evidencia elementos teóricos e práticos desse processo de alfabetização. Então, as lacunas de estudos que ressaltem práticas de alfabetização são evidenciadas no estudo de Elaine de forma a sistematizar sugestões, concepções e práticas de alfabetização numa perspectiva inclusiva. Então, do ponto de vista científico, um trabalho que ressalta o processo de alfabetização na sua dimensão teórica e na sua dimensão prática é algo que está associado às demandas de profissionais da educação básica e também de pesquisadores da área da educação especial e da área da alfabetização. Trazendo a relevância do estudo para a escola, espaço da pesquisa, solicitamos os depoimentos da diretora pedagógica Angelita Almeida, que trabalha na organização pedagógica da escola, e da psicopedagoga Odecilda Rodrigues, que atende aos alunos público-alvo da educação especial na sala de recursos multifuncionais. Eu sou Angelita Almeida, gestora pedagógica dessa unidade de ensino, e estou muito feliz com a proposta de formação continuada trazida pela supervisora Elaine. A supervisora Elaine, a partir de sua pesquisa de mestrado, ela produziu aqui na escola vídeos para trabalhar, né, esse tema da alfabetização e deficiência intelectual. E sabe-se que isso é um assunto muito difícil, porque o professor não tem a devida formação. Enquanto aluno nos bancos de universidade, ele não tem a oportunidade de receber essa formação. Então, esse trabalho, essa proposta, que foi a partir de vídeos, né, é um material concreto que vai poder ser visto, ser revisto, né, e a partir daí o professor vai poder ler, vai poder se apropriar e vai poder também ressignificar a sua prática e, como consequência, a inclusão poderá avançar mais e mais. A pesquisa desenvolvida foi muito relevante, pois na atuação como professora do atendimento educacional especializado AEE, percebo a angústia de alguns professores, quando no início do ano letivo recebem crianças com deficiência. O discurso é sempre que não estão preparados e que não sabem por onde começar, ou mesmo ficam inertes, sem esboçar nenhuma reação. Entendo que esses comportamentos são gerados pela insegurança motivada pela falta de informação. E a minha maior preocupação é que as crianças, para avançar, precisam receber os estímulos adequados. O AE é um apoio ao trabalho do professor, mas é na sala de aula regular que a criança passa o maior tempo pedagógico. Portanto, o estudo teve relevância social e científica, quando se propôs a evidenciar questões pedagógicas tão urgentes. Entendemos que a formação continuada em serviço cria novos espaços e tempos formativos que a formação inicial não consegue abarcar. Nessa configuração, a escola vai definindo sua trajetória formativa, transformando suas problemáticas em conteúdos curriculares de reflexão e transformação, rompendo com os modelos tradicionais de formação docente. Estabelece-se, então, conexões com os saberes e práticas dos profissionais envolvidos frente aos desafios para a inclusão dos alunos na escola. Sendo assim, a experiência de um processo formativo na escola possibilitou às professoras momentos de escuta e diálogo, a partir das novas demandas do espaço escolar. Pois, todas as envolvidas destacaram que a formação inicial foi insuficiente no que concerne a habilidade para incluir os alunos com deficiência na escola, visando a garantia de aprendizagem na leitura e na escrita. Dessa forma, entendemos que a formação em serviço pode viabilizar a melhoria das práticas pedagógicas numa perspectiva inclusiva, de forma
que os processos de inclusão avancem nas escolas, ressignificando as práticas pedagógicas dos professores envolvidos no processo formativo. Agora, vamos conhecer alguns depoimentos das professoras participantes da experiência formativa. Eu sou Shirley, sou professora do 3º ano. Olá, meu nome é Petrúcia Kelly. Meu nome é Sônia Batista. Sou Juceneide. Eu sou professora Mariana. Trabalho com alfabetização há 25 anos. Professora do 2º ano da escola Padre Leonel. Atualmente estou no 2º ano. Eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês minha experiência durante esse projeto realizado pela professora Elaine, né? E eu quero dizer assim, primeiramente, que foi um prazer participar desse projeto com ela, porque foi uma grande oportunidade de refletir sobre minhas práticas como professora alfabetizadora, que sou já há mais de 10 anos, e pelo sentimento, né, de incompletude do professor. O professor nunca estará pronto o suficiente. Há sempre o que aprender, o que investigar, o que pesquisar, para poder colocar em prática o melhor que a gente pode oferecer aos nossos alunos. Então, essa discussão que Elaine trouxe para a gente nesse grupo de estudo, ela mexeu bastante com a nossa prática. A gente pôde ver de forma efetiva como a gente pode colaborar mais com essas crianças que apresentam algum tipo de deficiência intelectual. Então, nós tivemos alguns encontros, né, nesse grupo de estudo, que serviu assim como base para a construção desse conhecimento que nós estávamos tendo no momento desses encontros, né? Foram suportes que vieram fazer assim toda a diferença na minha prática em sala de aula. Materiais escritos, jogos, conversas mesmo, dúvidas, ansiedades. Então, esse momento dos nossos encontros foram momentos assim de partilha, né? De compartilhar com o colega os anseios que nós, como professores alfabetizadores, sentimos diante dos desafios que nós encontramos no dia a dia. Então, esses encontros eles foram essenciais para melhorar a nossa prática. Esse ano eu recebi uma aluna com deficiência intelectual de um grau muito alto e com muitas dificuldades. E esse grupo veio assim como uma nuvem assim que caiu para me ajudar. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu várias aprendizagens do ficar sentada até o andar na escola. Foi com a ajuda desse grupo que eu consegui. Porque um material que a Elaine nos forneceu, um material maravilhoso, que eu fui aprofundando o meu conhecimento através daquele material, eu aprendi que todos os alunos, eles têm um potencial. A gente não tem que separar um aluno do outro ou rotulando, dizendo que esse aluno sabe mais que esse ou esse sabe menos que aquele. Todos têm o mesmo potencial, só basta que a gente estimule. Essa formação, para mim, foi de grande importância porque a nossa prática pedagógica ela é muito permeada, muitas vezes permeada pelo senso comum. E a nossa formação inicial, essa formação em pedagogia, ela não tem contribuído tanto, pelo menos na época em que me formei, ela não contribuiu tanto para essa linha. E quando a gente chega na sala de aula, nossa sala tem essa realidade do aluno com DI. E aí, a formação ela veio como um presente para nos embasar teoricamente acerca dessas questões e nos deixar mais firmes com relação a como trabalhar com essas crianças, nos deixar mais seguras com relação a desafiá-las, a desconstruir aqueles estereótipos, né, de que a criança com DI não aprende. E, na verdade, veio nos fortalecer junto aos pais que ainda tinham algum problema em acreditar em seus filhos, para que nas reuniões pedagógicas isso também pudesse ser retomado, né? A formação continuada é de suma importância, porque é através dela que nos preparamos, né, para a nossa prática pedagógica em sala de aula. Já foi através desse estudo
que eu pude perceber também que a criança pode se tornar o sujeito ativo na sociedade em que vivemos. Na sala de aula onde hoje eu atuo, eu tenho crianças que são público-alvo da educação especial e a gente, todos os anos, recebemos nas turmas as mais diversas, alunos com as mais diversas deficiências. E, na verdade, né, voltando a esse sentimento da gente nunca estar pronto, quando a gente vê uma realidade diferente, que todo aluno com Down ele não é o mesmo aluno, ele tem potencialidades diferentes, né? Ele tem necessidades diferentes de aprendizagem. Então, esses encontros formativos de reflexão foram um convite realmente a ressignificar as nossas práticas através desse conhecimento, né? Eu fico assim, de forma geral, com uma coisa que a gente discutiu bastante no grupo, foi em olhar as potencialidades desse aluno. Muitas vezes a gente tá querendo chegar na escola, entender qual é a deficiência daquele aluno, né? A gente às vezes quer ver laudo, não que isso não seja importante, mas essas reflexões ajudaram muito no sentido da gente olhar para as potencialidades do aluno, ver como a gente pode ajudá-lo a desenvolver as habilidades de leitura e escrita a partir do que ele pode fazer, não focando apenas nas suas limitações, mas focar como ele pode evoluir e a partir dali criar condições para esse progresso na leitura e na escrita, né? Além, de claro, dos aspectos de socialização, de interação com a turma, que a gente já trabalha isso bastante. Processos formativos em serviço expõem os desafios enfrentados e as experiências vividas em sala de aula, podendo resultar na construção de propostas de intervenções didáticas pedagógicas diferenciadas, considerando os contextos e as realidades dos alunos indistintamente para a promoção de práticas pedagógicas em uma perspectiva inclusiva. A escola, nesse modelo formativo, passa a ser o centro do processo, um sistema vivo, complexo, implicando na diversidade e na pluralidade de sujeitos, ideias, pensamentos, culturas. É um espaço-tempo de vivências múltiplas que se dedica à educação de pessoas com vistas à formação de uma sociedade mais igualitária, justa, cidadã e inclusiva. Alfabeto divertido. Tem letras que não se entendem, tipo N antes do B, tipo X junto do G. Tem letras que não se falam, tipo H perto do A. Tem letras que se namoram, tipo A, E, I, O, U, com todas mais. As letras, de um jeito ou de outro, querem encontrar um par. Um círculo de amigas, fileiras e mais fileiras, e se mostrarem e nos mostrarem que elas ganham graça, beleza e força misturadinhas dentro do livro, agarradinhas formando textos. Poema de Rita de Cássia Magalhães.